Olha para o teu irmão e diz: a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade dele era que você estivesse aqui essa noite. Glórias a Deus. Eu agradeço a rica oportunidade. É com muito temor a Deus, ao Senhor, que estou nesse púlpito hoje, para falar um pouco com vocês, meus irmãos, para aprender um pouco junto com vocês da palavra do Senhor, para dissertar um pouco sobre a palavra de Deus. Gratidão no meu coração, meu irmão de mãe diferente, meu amigo, mas Pastor Tony, todo no projeto do Senhor, ele tem um plano, ele não tem um acidente. Nada acontece por acidente, é um plano. Ele colocou, eu sempre oro e falo: Senhor, coloca as pessoas certas no meu caminho. Coloca aquelas pessoas que vão agregar, Senhor. E não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que o Senhor me apresentou essa pessoa maravilhosa, que é o Senhor. Eu sei que os planos de Deus para nós são grandes. Eu creio. Muito obrigado pela oportunidade, pastora Vilma, uma mãe, essa igreja a qual eu amo, a qual eu já me sinto da casa. Muito obrigado, irmãos, por emprestar os seus ouvidos por uns instantes. O irmão Luiz Ortiz perguntou quantas horas eu precisava. Eu falei que para ele umas 5 ou 6 minutos, né? Tá louco de bom já. Você que trouxe a palavra do Senhor, vamos abrir ela comigo. Capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 17. Quero me ater um pouco ao tema, mas também deixar Deus falar o que Ele bem entender, porque a palavra dEle, a vontade é dEle. Amém? Capítulo 17, no verso 15, amém? Diz assim: Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher, a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho. E abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Amém? Daí vamos lá para o capítulo 18, a seguir, a partir do 10. Diz assim, a partir do 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já Sara havia cessado costumes das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei à luz ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida de Sara terá um filho. Amém? Pode tomar seus assentos dando glória a Deus. Uma história muito conhecida, muito pregoada, a história do milagre de Sara, de Abraão, a história de Abraão em si. A história de Abraão e Sara nos mostra
que o único caminho para viver o sobrenatural é dependendo totalmente de Deus. O Senhor fala: farei de ti um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será a bênção. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Promessas qual o Senhor começa a entregar a vida de Abraão. Promessas aqui que vai alcançar até os dias de hoje, porque a história de Abraão e Sara é inspiradora, e esse casal foi chamado por Deus para dar início a um povo da aliança. Não apenas uma nação de Israel, mas por meio deles, todos os que haveriam de crer são considerados da sua descendência. Em Hebreus capítulo 11, nós olhamos e vemos que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que ia receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé também a própria Sara, ela recebeu o poder para ser mãe, obstante o seu avançado, a sua idade. Mas ela teve por fiel quem lhe havia prometido. Agora, para nós vivermos essa promessa, ela requer de nós alguns adjetivos. Confiar na promessa, ela requer obediência. Nós temos que obedecer. Assim como Abraão recebeu as instruções, na mesma hora ele saiu do lugar onde ele estava, obedecendo a promessa que o Senhor tinha lhe feito. Mesmo que parecendo loucura talvez, mesmo que aos nossos olhos no mesmo momento que nós recebemos uma promessa, tudo diz ao contrário. Todas as coisas estão contra. Você se encontra num lugar onde o impossível começa a dominar a sua vida. E você começa a descreditar, a não pôr mais crédito na promessa a qual você recebeu. Começa a falar: certamente aquele profeta que falou não era de Deus. Ou certamente essa promessa foi só porque eu estava chorando no banco. Ou esta promessa não era exatamente para mim. Porque as circunstâncias em volta de nós, quanto seres humanos, o que nós somos limitados a olhar aqui na terra, o que está à nossa frente, e não conseguimos nos ligar no mundo espiritual e enxergar além para ver qual é a vontade de Deus. Muitos de nós ficamos alegres quando recebemos promessas que vamos ser prósperos, que vamos ter empresas, que vamos conquistar, que vamos chegar lá, que seremos vitoriosos. Mas quando nós pisamos para fora da igreja, nós olhamos para dentro da nossa casa, nós começamos a ver que as coisas não são bem assim. Só que para toda promessa requer um posicionamento. Toda promessa vem se obedeceres. Não é de qualquer jeito, irmãos. Tem promessas que nunca vão acontecer na vida de alguém pelo fato de não se posicionar, não crer, não ter a fé o suficiente e abandonar a promessa. Ah, irmão, mas está difícil. As coisas não estão dando certo. Mas aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Continue, não desista, não saia da posição. As coisas estão contrárias, as palavras não são boas, as notícias não são boas, os diagnósticos não são bons. Eu olho para a vida de Sara. Primeiro o Senhor vem e muda algo nela. Quando nós temos um encontro com Deus, Ele muda algo em nós. Ele muda a nossa identidade.
A nossa identidade tem que estar nele. O nosso DNA tem que estar ligado nele. Quando se muda na tradição judaica o nome, se muda o destino. Agora o Senhor muda o nome de Sarai para Sara, porque dela ela ia prover um filho. É uma promessa. No capítulo 18 nós vemos de volta, que é o tema de hoje, dessa campanha, que quando os anjos falam, ela escuta. Ela está escondida. Ela está ali escondida, ela já tinha recebido uma promessa. Será que ela não lembrou lá, mas já não foi prometido lá antes? Já faz tanto tempo. E ela riu no íntimo dela, por dentro. E falou, na idade que eu estou, até lá atrás eu até acreditaria. Com 25 anos, 20 anos. Mas eu já na idade que eu estou, ainda estéril. No íntimo ela riu. E o anjo do Senhor diz, ela riu lá, ó. Nada fica oculto ao Senhor. Agora, irmãos, se você quer um ambiente para viver o milagre de Deus, é quando você está num deserto. Milagres acontecem no deserto, irmão. Acontece na dificuldade, irmão. Acontece quando o impossível se apresenta na tua vida. A ela estava o impossível. Quando nós falamos assim, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu já fiz tudo o que eu pude, já fiz todos os processos que eu podia ter feito, mas pelas minhas próprias forças eu não consigo. Agora, Pai, é impossível para mim, mas se o Senhor prometeu, oh glórias, o Senhor vai cumprir na minha vida. E a dúvida muitas vezes deixa nós cada vez mais distante do propósito, da nossa bênção, do milagre de Deus para a nossa vida. Um povo errante no deserto, que era para andar 40 dias e 40 noites até a terra prometida, por dúvidas, por não crer, por achar difícil, andaram 40 anos. A falta de fé e de acreditar nos deixa distante da nossa promessa. Nós temos que crer, acima de tudo, que existe um Deus em nossa vida e que para Ele não há nada impossível. Agora Sara está assim duvidando no seu íntimo, e depois ela nega, não, eu não duvidei. O anjo fala, não, você riu sim. E olha, eles recebem essa promessa, e essa promessa do filho de Abraão, historiadores contam que durou cerca de 25 anos para se cumprir, para o nascimento de Isaac. Existe um período de tempo. O tempo é de Deus. O nosso Senhor é atemporal, Ele não está preso no nosso tempo. Nós recebemos a promessa aqui, queremos sair ali na porta e achar que a nossa promessa está nos esperando. Mas nós temos que nos agarrar nela, continuar perseverantes e seguir. Então confiar na promessa requer obediência, estar atento ao que Deus fala, obedecer às vontades de Deus, saber que a vontade de Deus para nós é a melhor, mesmo que nós achem que não seja, mas a vontade dele tem que prevalecer. O Senhor Jesus fala todo o tempo, eu vim para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Era a vontade de Deus, ele fazia a vontade do Pai. Muitas vezes, irmãos, dá vontade de parar pelo caminho, abandonar o barco, deixar o ministério, não aguento mais. Mas a promessa é que você será um ministro do Senhor, a promessa é que você será um pastor, mas a promessa é que será um levita, mas a promessa ainda está de pé. Essa é a escola. Quando José sonhou que ele seria um líder, ele não enxergou o processo que ele ia passar, mas teve um processo. E
Nós temos que caminhar nesse processo, mas em obediência. Irmão, vai estar difícil. Continua obediente. Continua obediente. 2. Confiar na promessa requer não se apegar aos limites humanos. Sara olhou para si e viu que era velha. Já estava avançada em idade. Olhou para o seu marido. Também, algumas versões diz que ele já era adormecido. Um homem que já não funcionava mais. Aí, as circunstâncias humanas estão dizendo que não vai dar. Talvez você tenha pegado aquele diagnóstico do médico, olhado para ele e falado: ó, o médico falou que não tem jeito. Talvez você pegou lá o diagnóstico e o teu sonho é ser uma mãe, mas o médico fez uma cirurgia e falou: vamos ter que tirar teu útero. Daí você fala assim: mas o senhor falou que eu ia ser mãe, e agora eu vou ter que passar por um ato cirúrgico, tirar meu ventre. Continue acreditando. Não acredita nos limites humanos. Estava eu aqui na cidade de Ponta Grossa, na casa de um irmão chamado André. A sua esposa chegou e a gente começou a conversar sobre a igreja. A gente foi comprar uns instrumentos, foi ver coisas de som para o nosso ministério. E a gente entrou num assunto e ela falou assim: eu tenho um milagre de Deus na minha vida. Eu falei: irmã, conta. Ela correu e pegou uns papéis antes, diagnósticos, e trouxe. E eu falei: certamente tinha um câncer, Deus curou, tal. E ela começou a me mostrar. Nisso chegou um rapaz e entrou, cumprimentou nós, rapaz do Senhor, muito bem aperfeiçoado, bonito rapaz assim, 19 anos. Entrou e logo foi para a igreja. E ela falou: Deus falou para mim que eu ia ser mãe. Mas muito jovem, logo que eu casei, eu tive problemas nas trompas, que atacou o útero. O recurso foi operar e tirar tudo. Aqui está as provas, irmãos. Ó, eu não tenho nada, não tinha mais nada dentro de mim. E certa vez estava eu, irmão, num culto. O pastor levantou e falou: você vai gerar. E ela recebeu aquilo dentro do coração dela e falou: Senhor, como posso eu gerar? Mas se for da tua vontade, Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, e eu acredito. E ela confiou naquela promessa. E alguns que já conheciam a história dela já olharam para ela e falaram assim: não, essa irmã não vai gerar, isso é uma mentira. Ela não tem mais útero. Mas ela não se apegou à palavra de quem estava ao seu redor. Ela se apegou à promessa que o Senhor tinha feito naquele dia. Eu já estava parado, com os olhos arregalados nela, ouvindo aquele testemunho. Eu falei: irmã, mas daí? Quase que rindo por dentro também, porque eu estava vendo os papéis. Ela falou: a promessa acabou de cumprimentar vocês aqui e foi dar aula na escola bíblica dominical. Glórias a Deus. Ela começou a se sentir mal e foi ao médico. E não achava que tinha. Aí a médica que tinha cuidado dela, feita a cirurgia lá atrás, falou assim para ela: parece loucura da minha cabeça, mas faz um teste de exame de gravidez. Ela: doutora, mas assim, faz. Ela falou: então eu vou. Foi e deu positivo. Então as promessas de Deus não estão ligadas aos limites que nós temos. É Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara, é Ele que nos dá o dom. Tudo provém dEle. Vem dEle. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou uma promessa. Mas quem me viu 10 anos atrás, 15 anos atrás, olhava e falava: não tem mais jeito.
está perdido. Não tem o que faça. Não tem, eu escutei, nunca vai dar certo. Mas um dia, quando eu tinha 10 anos de idade, um pastor entrou na igreja lá na Vila Arapongas, irmã testemunha, apontou o dedo sobre mim, me chamou na frente e falou: você vai falar do amor de Deus, vai pregar da palavra de Deus, será um profeta do Senhor na terra. E quando eu estava caído, quando eu estava lá na sarjeta, quando eu estava lá bêbado, caído pelos cantos, sem futuro nenhum, me dava os relapsos de memória. Pensava: o que eu estou fazendo de mim? Acabando com a minha vida. Mas existe uma promessa, Senhor. Eu sei. Eu lembrava daquele dia. E hoje estou aqui. Não sou maior que ninguém, sou o menor da casa. Mas Deus cumpriu a promessa na minha vida. Então não podemos olhar para o que nos limita. Pode ser limite para nós, mas para Deus, irmãos, não. Confiar na promessa requer a total dependência de Deus. Ser dependente dele, irmãos. Veja o que acontece com Sara. Deus promete a ela um filho. Deus promete que dela serei reis, nações. Demora um período de tempo. Ela não se acha mais capaz. Aí, irmão, surge: vamos dar uma mão a Deus. Irmãos, Deus não precisa de uma mãozinha nossa. Ela se acha que aquilo estava distante de acontecer, e ela arruma um Agar na vida dela. E coloca para se deitar com seu marido, seu esposo. E Agar gera Ismael. Irmãos, não tente dar jeito para aquilo que Deus prometeu para você. Não tente arrumar as coisas para que dê certo. Se tem uma parede aqui, irmãos, não tem porta, Ele vai abrir a porta. Você não vai precisar pegar a marreta e quebrar. Ele vai fazer por você. Não tem jeitinho com Deus. E depois de dar um jeitinho com Deus, você tem que arcar com as consequências que ela traz. Com Ismael, com Agar, sofrer, que ela foi até tirado um sarro dela, foi diminuída, se sentiu diminuída depois por Agar. Mais tarde, quando o filho da promessa até então nasce, houve uma discórdia entre eles. Os irmãos conhecem a história. Os filhos começam a brigar, e Sara pede para que Abraão, para que mande Agar e Ismael para longe deles. Aquela nação árabe lá vem da descendência de Ismael. São muitos também, conforme a promessa foi feita a Abraão. Mas a promessa era para que Sara tivesse um filho. Não terceirize aquilo que Deus deu para você. Não passe para frente aquilo que Deus chamou você para fazer. Não se diminua, não se acha incapaz de fazer aquilo que Deus te prometeu. Se Ele falou que vai fazer, que você vai fazer, porque Ele vai te capacitar, Ele vai te dar meios. Ele vai te dar meios. E a bênção de Deus é sobrenatural. Nós somos naturais. E a bênção dele é sobre nós. Creiam. Creiam somente. Confiar, estar totalmente dependente mesmo, sabendo que tudo que está mostrando a nós é contrário àquilo que Deus prometeu. Mas se Ele prometeu, vai acontecer. Não temas, não tenha medo. O mundo está dizendo coisas ao teu respeito. Eu não ligo o que o mundo diz.
Eu ligo o que Deus diz em mim. O que importa para nós é o que Deus tem desejado no coração dele. E como diz o meu mestre Napoleão, a vontade de Deus é a melhor para nossas vidas, mesmo que pareça para nós que não seja. A vontade dele é a melhor. Amém? O nosso Senhor é poderoso para fazer muito mais de tudo que pedimos e pensamos. Está em Efésios 3:20. E o nosso desafio, portanto, é de continuar confiando na promessa do Senhor. O nosso Deus é fiel para cumprir todas as promessas para conosco. O Deus que fez Abraão e Sara uma grande nação, também fará grandes coisas por nós. Afinal, há alguma coisa difícil, Senhor? Amém? Se coloquem em pé. Vamos fazer de conta que está terminando. Deus é fiel para cumprir, irmãos. Mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário. Mesmo que as coisas que vocês conseguem enxergar está ao contrário do que aquilo Deus falou. Uma coisa eu digo: continua na obediência. Continue no caminho. Continue na dependência dEle. Na total dependência dEle. Que a promessa, irmãos, é uma questão de tempo para acontecer o de repente de Deus em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelos Teus filhos que aqui estão, ó Pai. Um Deus de promessa, um Deus que cumpre tudo aquilo que fala. E as Tuas palavras, Pai, nos garante, Pai, que nós seremos vencedores. Mas, Pai, encontra nesses irmãos, Pai, um coração dependente, um coração fiel, obediente a Ti, ó Pai. E que as Tuas promessas hoje sejam renovadas na vida dos Teus filhos. Tudo aquilo que o Senhor prometeu aos Seus filhos, ó Pai, traz a memória deles agora, Senhor. Faz com eles de novo essa aliança, Pai. Faz a eles a memória para que eles possam confiar em Ti novamente, ó Pai. Diminuindo, Pai, deles, Pai, a incredulidade, ó Senhor. Enche eles, ó Pai, com Teu Espírito Santo da verdade, para que eles possam ver, ó Pai, a Sua mão agir na vida de cada um, ó Senhor. Eu creio, ó Pai, que essa noite sairão daqui filhos e filhas, com a Tua palavra remoendo no coração. E a partir do momento que eles saírem por aquela porta, ó Pai, o Senhor começa a abrir as portas, começa a agir o Seu milagre na vida de cada um. Começa a mostrar as Suas mãos poderosas sobre a vida dos Teus filhos. E que eles, Pai, sejam felizes, sejam vitoriosos, conforme a Tua palavra nos garante, Pai. É o que eu Te peço em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a Deus e pela vida de cada irmão.